Bem-vindos a mais um vídeo com Laudênia Ramos. Hoje nós vamos falar sobre 7 coisas que deveriam permanecer conosco, 7 costumes, 7 hábitos que deveriam permanecer conosco depois da pandemia. Tem uma frase que eu costumo utilizar, que eu não sei se foi eu que criei, mas enfim, ela veio na minha cabeça, talvez alguém já tenha criado antes de mim, mas é o seguinte: quando eu mais sofri foi quando eu mais aprendi. E na pandemia em si, todo mundo está sofrendo, todo mundo teve que alterar alguma coisa em sua vida. Alguns mais, outros menos. Para alguns o impacto foi quase zero, mas pelo menos um medinho, mais alguma precaução ao sair de casa está impactando, né? Não tem como se livrar desse assunto pandemia. Todo mundo, ela está entre nós e todo mundo tem que interagir com esse assunto. E tem 6 coisas, ou melhor, tem 7 coisas que a gente pode adotar como costume, não se desfazer mais disso, porque são melhorias, são hábitos que vêm a melhorar a nossa vida. E eu vou falar 7 e depois você vai continuar com o 8º, 9º, 10º aqui embaixo nos comentários. A primeira coisa é o uso de máscaras. Isso mesmo. Pô, Laudênia, eu quero me livrar dessas máscaras, mas você quer que continue usando? Não, é o seguinte, vamos explicar. Usar máscaras para quem está com resfriado, quem está com gripe. Eu, por exemplo, eu tenho rinite alérgica, então já é uma constante para mim estar espirrando, olho ardendo e falta de ar. Quando eu pego uma gripe, o troço desanda de uma vez. E não passa mais que 2 ou 3 anos se eu pegar uma gripe forte, dessas que derrubam mesmo, dá febre, mal-estar, dor no corpo, vontade de vomitar, enfim, tem que ficar de cama, 2, 3 dias de cama. E o mais incrível é que normalmente eu sei quem que me passou a gripe. Foi depois de eu encontrar alguém que estava podre de gripe, seja no trabalho, no curso, na faculdade, no ônibus, enfim, na rua, um amigo veio em casa, um familiar veio visitar a gente, ou até mesmo um familiar estava com a gripe, engripado, né, como o pessoal costuma dizer, e no outro dia, 2 dias depois, começa a se manifestar em mim e me derruba. Como seria bom se as pessoas soubessem que gripe transmite, né, um para o outro, e que gripe não é bom para ninguém, e começassem a se manter isoladas das outras pessoas. Eu não digo isolar-se da civilização, da sociedade, mas pelo menos manter uma distância, usar uma máscara, evitar cumprimentar, porque já aconteceu o seguinte, já aconteceu de eu estar com gripe e falar para alguém que eu encontrei na rua, no trabalho, na faculdade, e falar, ó, eu não vou te cumprimentar que eu tô com gripe. E essa pessoa, um gesto de caridade, falar, não tem problema, e vem, beija, abraça, tal. Com certeza pegou minha gripe. E também já aconteceu o inverso, né? De eu falar, estou com gripe, e a pessoa, nossa, então se afasta de mim. Mas na época, porque a gente não tinha esse costume, bem lá no fundo, apesar de a gente compreender a preocupação da pessoa, há um sentimento de mágoa, né? De ficar chateado. Agora esse sentimento já é superado, porque a gente já compreende que deve manter precaução para não passar vírus para as outras pessoas. O número 2, o que deveria ser mantido depois da pandemia é a higiene pessoal. Usar álcool em gel quando não existe uma pandemia, do meu ponto de vista, é frescura. Agora é necessário. Agora nós estamos com vírus circulando por aí. Mas lavar a mão com água e sabão, água e sabonete, não faz mal a ninguém. Muitas pessoas têm preguiça de lavar a mão, muitas pessoas não se preocupam com isso, não se preocupam em tomar banho diariamente. Tá certo, tem pessoas que não têm condições, né? O Brasil está vivendo uma falta d'água aí danada, mas para quem tem condições, a higiene pessoal é fundamental. Até mesmo porque depois que passa o vírus, existem umas praguinhas aí que nunca nos deixam em paz. Por exemplo, os coliformes fecais. Uma bactéria que vem junto com as fezes. Isso aí causa um monte de infecções, um monte de doenças
e pode levar à morte também. E tá no dinheiro, tá no ônibus, tá em qualquer lugar que você pega aí, na maquininha lá do supermercado, de passar o cartão, qualquer objeto de uso comum pode ter coliformes fecais e outros vírus e bactérias. Então lavar a mão nunca é demais. O que eu tenho visto quando a gente entra em banheiro público, aqueles senhores sair balangando falecidos sem lavar a mão, e o pior que dá, ali 5 minutos a gente vai num ambiente comum e o cara vem cumprimentar a gente. Então, a higiene pessoal, na minha opinião, deveria ser mantida. Número 3, a higiene das empresas, dos estabelecimentos comerciais, das indústrias. A gente sabe que tem empresa que é porca e agora tá todo mundo se preocupando. Vamos começar, eu falei já de ônibus, as empresas de ônibus deveriam manter a higienização dos ônibus e metrôs da mesma forma como estão higienizando agora. Lanchonetes, restaurantes deveriam manter a mesma higiene com que estão se preocupando agora. Porque tem lanchonete por aí que a gente entra e as mesas, balcões são verdadeiros aeroportos de mosquito. Você olha, tá preto de mosca, mosquito, sei lá o que, né? E nós vamos esperar um caminhão que tá fazendo a ré aqui, apitando. Como eu dizia, existem estabelecimentos comerciais, até do ramo alimentício, que não se preocupam com a higiene do estabelecimento. Mas as indústrias também, sempre é bom ter um álcool em gel, um sabonete especial lá para os funcionários lavarem a mão, né? Nem todas têm. Mas existem lanchonetes, por exemplo, que você entra no banheiro não tem nem papel higiênico, quanto mais toalha, sabonete, esse tipo de coisa, né? Então a higiene dos estabelecimentos comerciais deveria continuar. É o terceiro item. O quarto item diz respeito a nossos governantes, não nossos aqui do Brasil, mas do mundo inteiro. São prefeitos, governadores, chefes de estado, todos, exceto alguns aí que não vale nem a pena citar o nome, né? Que estão preocupados em investindo em saúde. Que bom se todos os governantes, todas as autoridades se preocupassem tanto com saúde, com a área de saúde, quanto estão se preocupando agora. Providenciando leitos extras, construindo hospitais às pressas, comprando equipamentos, comprando medicamentos, preocupando-se com a higiene, porque no âmbito de higiene empresarial, existem hospitais que não se preocupam tanto com a higiene, por isso que há tanta infecção hospitalar. E agora todo mundo está preocupado. Mas que bom seria se os nossos governantes, de uma forma geral, das 3 esferas, federal, estadual e municipal, continuassem investindo e se preocupando com a área da saúde como estão se preocupando agora. O número 5 é o investimento em pesquisa e ciência. Fora alguns chefes de estado que já são carta fora do baralho, na minha opinião, a maioria deles sempre investiu em ciência, pesquisa, mas não com tanta ênfase. E aqui no Brasil a gente sofreu também um menosprezo, não só por parte dos governantes, de alguns políticos aí, mas também por parte da população, achando e apoiando esses políticos, achando que ciência e pesquisa científica não é importante. Agora tá todo mundo rezando para achar um bendito remédio, uma bendita vacina para exterminar esse vírus. Agora você compreende a importância da pesquisa científica e para isso deve haver investimento. E felizmente está se investindo, está se valorizando os pesquisadores, os cientistas nesse momento. Que bom seria se todos valorizassem a pesquisa científica depois da pandemia, porque vai uma e vem outra. Aliás, tirando essa questão da teoria da conspiração chinesa, foi um médico chinês que descobriu
o vírus e morreu, inclusive, do vírus. E foi mulheres brasileiras aqui no Brasil que decifraram o DNA desse vírus. É a importância da pesquisa científica. Vamos ao número 6. Nunca na história da humanidade houve tamanho avanço tecnológico. Só para vocês terem uma ideia, a reforma da Previdência aqui no Brasil, ela foi discutida durante meses. Já se estudava durante anos e foi discutida, colocada em pauta durante meses. E quando ela entrou em vigor em novembro de 2019, se eu não me engano, travou todo o sistema do INSS porque o sistema não estava adaptado para fazer os cálculos segundo a nova reforma. E isso postergou-se por meses. Ninguém conseguia receber auxílio nenhum do INSS, se aposentar, pensão, essas coisas. Chegou a pandemia e ninguém fala mais como está essa situação. Mas eu acredito que ainda não esteja 100%. Para você ver como a tecnologia é demorada, caminha em passos de tartaruga. Eu creio que nenhum aplicativo de solicitar comida em casa, delivery, foi elaborado tão rápido quanto esse aplicativo da Caixa para o auxílio emergencial. Laudinir, tá travado, tem falhas, não sei o que. Tem muitas falhas. É aquele negócio, feito nas coxas, ou o apressado come cru. Mas foi feito, meu caro, foi feito, minha cara, em tempo recorde. Nunca na história da humanidade os engenheiros da tecnologia de informação conseguiram elaborar softwares tão rapidamente assim, pelo menos aqui no Brasil. Não é uma cultura habitual. Normalmente demora meses, anos para um novo software entrar em ação. Daí ele entra ainda naquele modelo beta, que é um modelo de pesquisa, de aprimoramento, de teste, vamos dizer assim. E dessa vez tudo está rapidinho, não é só o aplicativo do auxílio emergencial. As empresas privadas também se adaptaram. Ó a moto aí. As empresas privadas também se adaptaram. Elas desenvolveram softwares para o home office. Aliás, o home office é outra coisa, vamos falar por fora. É um 8º item, vamos dizer assim. O home office também é outra coisa que não deveria acabar mais. Eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar formalmente porque eu cuido do meu pai. Quem me segue aqui no meu canal sabe disso. E eu sou administrador e nunca eu consegui, eu busquei alternativas de trabalhar em casa para terceiros, para uma empresa, fazendo a área administrativa. E até hoje eu não consegui fazer isso porque é só presencial. No entanto, agora já desenvolveram softwares que você utiliza o seu celular para bater o ponto. Dá 3 piscões na frente do celular e registra a hora da sua entrada no trabalho. Dá 3 piscões na hora da saída. Além disso, você pode estar pensando, pô, o cara vai piscar 3 vezes pro celular ali e vai passear, vai no shopping. Só que o celular fica rastreado. O celular pode ser averiguado onde está o aparelho através do GPS do aparelho. Ou seja, o empregador vê se o funcionário está em casa. Mas você, advogado do diabo, está pensando, o cara pode deixar o celular em casa e ir passear a mesma coisa. Só que normalmente quem está trabalhando em home office tem uma tarefa a cumprir. Se ele começar a atrasar a produtividade dele, o empregador simplesmente tem um motivo para desligá-lo. Ele não está conseguindo atingir o objetivo. Então, se o cara for rápido o suficiente de ir passear e conseguir entregar a tarefa dele, a produção dele no fim do dia, tudo bem. Ele conseguiu satisfazer o plano dele e conseguiu satisfazer o empregador. Mas do contrário, ele tem que ficar em casa executando aquelas tarefas diárias. E para descontrair um pouquinho, vamos ao 7º. Né? Eu já abri um parênteses aqui, coloquei o 8º item. Vamos ao 7º item. O 7º item é algo muito específico meu. Quem nunca levou um carrinho na bunda? Um carrinho de supermercado na bunda ou no calcanhar? Você está sossegado ali na fila do supermercado e de repente, pá na sua bunda. Uma carrinhada na bunda ou no calcanhar, que dói mais ainda. E aquelas senhoras que vêm com aquelas bolsas
como diria o bispo, né, lá do padre Marcelo, Dom Figueiredo, os balaios, e distraidamente começam a roçar nas suas costas na fila. Eu adorei essa história de distanciamento social nas filas. Que tranquilidade, que paz você ter 1 metro à sua frente, 1 metro atrás e ficar livremente ali na fila do supermercado com seu carrinho, com seu cestinho, sem ninguém tá te roçando na bunda, nas costas, nos pés, nas pernas. Isso é uma particularidade minha. Sem contar aqueles fulanos que vêm e dão uma tossida, uma cafungada bem no seu pescoço, né? Espirram, tosse. Então, o distanciamento em filas, só para descontrair, sair um pouquinho da sua seriedade do vídeo, é algo maravilhoso que eu acho que deveria não acabar. Então eu falei 8 itens. O título do vídeo é 7 coisas que deveriam permanecer depois da pandemia. Mas eu já falei 8, né? Acrescentando o home office. E o 9º, 10º, 11º, 2º, 3º é você que vai comentar aqui embaixo. Se você discorda de mim em algum item, comenta aqui. Se você concorda, comenta também. Se você se sente incomodado com algum desses itens, comenta também. O importante é você comentar e deixar seu like. É isso aí, um abraço e vamos torcer para que essa pandemia acabe de uma vez, mas que esses bons costumes permaneçam, né? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!